Student, vamos aprender a falar sobre os nossos hábitos passados em inglês. Eu já te adianto que não, você não vai usar o passado simples. Não, 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 não. Eu vou te explicar por quê. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala dos tempos verbais que tanto aterrorizam muitas pessoas por aí, talvez seja o seu caso, a gente tem que desapegar dele ter o nome passado tal, presente tal ou futuro tal. A maior importância para a gente entender esses termos verbais não é conectar o uso ou o significado dele a passado, presente e futuro, mas sim as situações. Por exemplo, presente simples. Eu como, eu saio, nós saímos, eles trabalham, elas praticam esporte. Presente simples. Ou seja, I work, they study, we practice sports, então we practice sports. Então, aí presente simples. Quando é que eu uso presente simples em inglês e em português também? Primeiro, hábito ou rotina. Então, hábito ou rotina já está pré-subentendido que é presente. Se é hábito ou rotina, é algo que a gente faz agora. Então, hábitos ou rotina. Então, I study every day. Eu estudo todos os dias. I teach every week. Eu estudo, eu trabalho, eu dou aula toda semana. Então, I teach every week. Hábito, rotina. Segundo fato, segundo uso, quando a gente está falando de fatos. Então, se eu falo um fato científico, water boils if you heat it. Então, a água ferve se você a aquece. Isso é um fato científico. Então, a água aquece, a água ferve se você aquece. Perfeito. Então, como é um fato científico, usei o presente simples. Uma outra e última situação é com horários fixos. Então, o trem deixa a estação às 7. The train leaves at 7. Pronto. Então, se é hábito ou rotina, se é um compromisso fixo, horário fixo, ou se é um fato científico, presente simples. Então, perceba que agora você está conectando com as três situações que é para usar presente simples e não ficar pensando, mas é presente. Porque se eu falo que eu estou dando aula agora, não é hábito, eu estou falando que eu estou fazendo isso agora. Em nenhum momento eu disse para você que eu faço isso com frequência, apesar de você provavelmente saber que sim. Mas eu não disse. O que eu falei foi que eu estou fazendo agora. Então, não é um hábito, é algo que está acontecendo no momento da fala. E aí já não é mais o presente simples, é uma outra estrutura, que é o continuous. I am teaching. Então, perceba que a gente deve conectar os tempos verbais às situações quando a gente deve usá-lo, e não se apega tanto ao passado, presente, ano passado, se apega à situação. Por isso, falando disso, para linkar com o passado simples, que não vai ser o que a gente vai usar para falar de hábitos no passado. Porque o passado simples, o foco dele é no momento pontual do passado. Então, digamos que aqui no meu nariz é o presente e vou chutar, deixa eu ver como vai inverter. Vou chutar que aqui é o passado, que aqui é para trás. Então, o passado simples, ele fala de pontos específicos aqui nesse passado. Mas quando a gente fala de um hábito no passado, é um gap de tempo, né? É um período de tempo no passado. Então, deixa de ser um ponto específico e passa a ser um período pelo qual a gente cometia esse hábito. Então, por isso que a gente não vai usar o passado simples, porque ele fala, o foco do passado simples é sempre no quando. É sempre no o foco na data que algo aconteceu, no momento que algo aconteceu no passado. Quando eu falo, eu saí ontem, o foco é no ontem. I went out yesterday. Mesmo que eu fale assim só I went out, eu saí. Ninguém chegando nada falando isso, né? I went out. Provavelmente alguém perguntou, What did you do yesterday? O que é que você fez yesterday, ontem? Então, o foco é no quando e não no o quê, mas sim no quando. Então, presente, passado, simples. Quando a gente está falando de hábitos passados, o foco é no quê? É no hábito. Então, por isso que o passado simples ele não serve e eu vou te ensinar agora o que é que você vai usar para comunicar os seus hábitos do passado. Para comunicar hábitos do passado, para perguntar para outra pessoa sobre os hábitos do passado dela também, para negar hábitos do passado também. Então, past habits. Duas formas de você fazer isso. A primeira é com use to mais verbo. A segunda é com would mais verbo. Você pode já ter visto o would antes e saber para que ele serve, e de nada vai mudar o que ele serve, tá? Isso aqui é um outro
motivo, um outro uso para o would. Então, se você ainda não conhece, não vai fazer a menor diferença. E se você já conhece, também não vai. É só um uso extra, ok? Então, segue para falar de past habits, com algumas ressalvas que eu já vou te falar. Então, o used to é como se fosse costumava. Então, eu costumava tal coisa. Então, vou botar uma frase aqui para você. I used to go out on Saturdays. Eu costumava sair de rolê nos sábados. Então, essa é a minha frase. Perceba que eu costumava sair nos sábados. O to aqui, ele vem de brinde, ele vem, na verdade, obrigatório, junto com o used. Mas ele não tem exatamente um significado. Ele vai se conectar ao verbo que vem depois, para transformar esse verbo no infinitivo do que é o português ir, ar no final do verbo. Em inglês ele é feito com to antes do verbo. Como assim, teacher? I used to go out. Eu costumava sair. E não eu costumava saído, eu costumava sair, né, sem o R no final, eu costumava sair. I used to drink. Eu costumava beber. I used to study. Eu costumava estudar. Então é isso que ele faz. O to transforma esse outro verbo em ar, ir no final dele. Então eu costumava alguma coisa. Se eu quiser negar, é possível também. Como é que a gente nega no passado? Da mesma forma que a gente nega no simples, com o did, nesse caso, que a gente está negando é did not. Então, I didn't go out. Oops, I didn't use to go out on Saturdays. Deixa, tá faltando o D. Não tá, porque ele foi roubado, pequeno gafanhoto. O didn't nada mais é do que o do. E se você ainda não viu isso, ó, tem que ver a aula de presente simples. Mas o didn't é um do, que ele é um auxiliar, né, que a gente usa para negar e para fazer pergunta em inglês, porque é diferente do português. Não dá para simplesmente botar entonação de pergunta ou meter um not, não dá. Então, nesse caso aqui a gente usa o did, que é o passado do do. Ou seja, o did nada mais é do que um do que roubou o passado do use e virou didn't. Então, é como se tornasse um pleonasmo eu botar o de aqui no final de used, porque ele já está comunicando aqui no didn't. Então, quando estiver negando, assim como quando tiver pergunta, porque nas perguntas também usa did, só que a gente inverte com a pessoa, né? Did I, se eu estivesse assim pensando sobre mim, saía nos sábados antes, eu costumava sair. Did I used to go out on Saturdays? Então, mais uma vez, é o do que roubou o passado do use, virou did. Did I used to go out on Saturdays? Pronto, então aqui eu estou perguntando se eu tinha um hábito X, aqui eu estou negando que eu tinha um hábito X, e aqui eu estou afirmando que eu tinha um hábito X. Então, use it to para falar dos seus hábitos no passado ou de outras pessoas, mas se for negar ou perguntar, com a presença ali do did, vira use to. Perde ali a letra D que marcava o passado dele. Beleza? Então, fechou lá. Use it to, dá para negar, dá para fazer pergunta e afirmar. Massa. O would, não. O would é apenas para a afirmação. Então, você não vai perguntar sobre hábitos no passado com o would e você não vai negar sobre hábitos no passado com o would. Se você já viu o would, você sabe que dá para fazer perguntas e negações com ele sim, mas são outras situações, não são situações de hábitos do passado. Quando a gente está falando de hábitos do passado, aí não pode. É só na afirmativa. Para além disso, então, affirmative only. Vou botar assim mais completo. Affirmative sentences only. Então, apenas as affirmative sentences. E o segundo, digamos... na verdade são três, né? Três pontos que diferenciam o would. O would, para falar de hábitos passados, ele também é mais formal. Então, ele tem um quê mais formal do que use it to. Então, se é uma situação de estar conversando em um ambiente mais formal, seja com trabalho, de estudos, com pessoas, né, que você está ali tendo uma troca mais formal, você pode escolher usar o would. E a última, digamos, singularidade sobre o would é que
não pode usar quando a gente está falando de estados. Não é estado Bahia, Rio de Janeiro, não. Tô falando de estados emocionais, digamos assim. Então, eu estou feliz, ela estava alegre, nós estamos com fome, eles estão com sede. Estados, não só de sentimentos, também não de fome. Então, qualquer tipo de estado, que você está, alguém está, alguma coisa, não pode usar o would. Então, except for state. Então, esses três aqui, essas três são as singularidades, digamos assim, que o would tem quando a gente está falando de. Quem a gente está falando mesmo? De hábitos no passado. Tudo bem. Agora, exemplos. I would take the dog for a walk. Então, no pé da letra, a tradução é que é meio estranha, mas a ideia seria: eu costumava levar o cão para passear. Ao pé da letra seria: eu levaria o cão para passear. Então, é como se eles falassem: ah, quando eu era criança, eu levaria o cachorro para passear todos os dias. Era o meu hábito. Como se fosse esse tipo de fala, a tradução do pensamento em inglês. Mas melhor traduzir da mesma forma que você traduziria com use to, né? A tradução do pensar. Eu costumava levar o cão para passear. Ah, teacher, mas você falou levar. Não teria que ser to take? Não. E no momento você só precisa saber que depois do would não pode vir to. Depois do would, qualquer verbo que vier depois dele vem purinho garoto. Sem nada. Sem S, sem ing, sem nada. Só o verbo mesmo, tá? Quem já viu o would já sabe que como verbo modal, ele traz o modo de tal forma que não precisa indicar o infinitivo com o to, ele já faz isso sozinho. Então, só isso você precisa saber. Ah, Titi, se eu quiser negar, eu posso falar I would not take the... Não, lembra que eu falei que é só afirmativa. Posso perguntar, então, se a pessoa costumava fazer tal coisa com o would? Não, porque se está falando de hábito passado, como eu te disse, somente vai ser para afirmações. Pergunta e negação, você corre para o use to. Beleza? Indicações. Se você está vendo essa aula maravilhosa pelo nosso curso de aulas gravadas e tudo bonitinho, eu vou deixar aqui material de gramática se você quiser fazer uma atividade para testar se você está ligado. E, gente, não adianta você simplesmente assistir a aula e achar que você vai fixar para sempre. No mínimo, você precisa estar se analisando, digamos assim, se corrigindo quando você tiver a oportunidade de falar. Então, se você tem a oportunidade de falar, se você faz aulas, ótimo. Daqui para frente, você começa sempre que você for falar de um hábito no passado, tenta dar esse tino para, opa, hábito no passado é would, se for afirmativa e não for falando de estado, ou, melhor, use to, que serve para qualquer coisa. Aí você usa bem garoto, bem garota, se errar, se corrige, normal. A gente passa, tá focando, meninas e meninos, a gente passa, sempre que a gente está aprendendo alguma outra coisa, a gente passa por um momento de precisar nos lembrar daquela coisa. Que nem quando você está dirigindo, você está ali dirigindo, que não é o meu caso, mas você está dirigindo, eu sei que no começo você precisa estar sempre lembrando, eu vou passar a terceira marcha agora por causa disso. Agora eu vou fazer tal coisa por causa disso. Eventualmente você vai do trabalho para casa e nem lembra como foi que você chegou. Não é mesmo? Fica automático. Então, não é que você é um líder do campo mais burro que todo mundo, que precisa se lembrar o tempo todo e tá revisando e tá se corrigindo o tempo todo porque não conseguiu pegar de primeira. Não, é porque é assim, é impossível sair da primeira vez já lembrando e se falando tudo. Então, daqui para frente, em toda oportunidade que você tiver de falar inglês, você vai tentar se lembrar. Você pode ter um caderninho de anotações, onde você deixa com você nas suas aulas, e aí você dá aquela pescada. Esses pontos daqui eu preciso estar atento hoje. Três, quatro no máximo. E aí você trabalha esses três, quatro pontos ou menos, então um só. E quando você perceber que já está automático e você não precisa estar o tempo inteiro olhando para sua listinha de lembranças, você já pode trocar para uma coisa diferente que você vai querer se lembrar, porque vai sempre ter algo novo para aprender. Eu, como teacher, estudo inglês todos os dias, porque tem algo novo para aprender sempre e para melhorar sempre, ok? Beijos, arigatou e até a próxima aula. Bye!